Obrigado. Aqui tá bem frio. Tá, né? Tá. Ok. Obrigado. Eu fiquei contente porque deixaram a parte de mais objetiva, né? Foram assim, eu fiquei pensando, ainda bem que não me chamaram para o capítulo 1º, nem para o 2º, nem para o 3º, nem para o 4º. Porque são muitos assuntos e você ficava assim, como Deus isso vai acontecer? E então ficava bem difícil mesmo. Mas aqui nós temos, já de modo bem objetivo, o mistério do Evangelho vivido no casamento. Então é assim que eu convido os irmãos a abrirmos a Palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, dos versos 22 a 33. O 21, ele fica de dobradiça para o que nós ouvimos antes e para o que vai ser agora. Acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei. A Palavra de Deus diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Vamos falar com o nosso Deus? Vamos orar? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz à medida em que consideramos esse texto. No nome de Jesus. Amém. Não seria um exagero dizer que nós vemos crise em relacionamentos para todo lugar. Eu gosto de, quando eu ando pela rua, ou vou a shopping, ou pego uma fila de banco, ninguém pega mais fila de banco hoje, mas uma fila qualquer, às vezes eu vou para uma fila só para ouvir conversa. Foi como hoje, eu tinha que comprar uma coisa no supermercado e aí eu falei, não Deus, não hoje é sábado. Sábado é um inferno ir ao supermercado. E aí, mas tinha que ir. E aconteceu o básico, fila. E dessa vez eu fui identificado porque dois senhores, que eu os considerava senhores, chegaram para mim e eles olharam para minha cara e falaram assim, cara, você é do nosso time. Eu falei, é verdade. Porque assim, quando você tá tiozão, você ainda fica meio, né? Mas quando você já é aceito no time, eu me sentia em casa. O que eles falavam eu entendia a linguagem deles. Logo eu já sabia que ele tinha divorciado, o que tinha acontecido, tal, filho, por que ele comprou celular, por que não comprou. Eu falei, Deus do céu, nossa cultura é muito interessante, né? A gente chega e tchá! E de novo, mais uma crise de relacionamento. Então é sempre interessante perceber isso porque são casamentos desfeitos, desconfiança crescente, são redefinições constantes do que significa afinal amar ou comprometer-se com alguém. Nem sempre as pessoas falam a mesma língua quando falam, eu queria me comprometer com você.
Como assim? Segunda, quarta e sexta. Então tem que saber, tem que conversar para poder ver do que a pessoa está falando. Você já percebeu como é que está cada vez mais difícil confiar? Amar dá até medo. Eu entendo os jovens que ficam, não sei se eu quero isso. Eu não sei se eu quero casamento para a minha vida, porque é cada vez mais arriscado. Amar parece arriscado. Submeter-se, então, como nós lemos aqui, soa como fraqueza. Mas por que a gente tem tanto medo de amar e ser amado de verdade? Por que o casamento, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, muitas vezes se torna um campo de batalha? Tudo isso tem dividido muitas pessoas. O tema de Efésios, eu creio que se você ficar pescando direitinho, você vai perceber que a grande carta aos Efésios poderia ser dito, outros temas podem ser ditos, mas eu creio que esse é muito fundamental, é a unidade. Ela percorre toda a carta. E quando você chega a essa parte do casamento, você percebe que essa unidade não é só um ideal teológico, mas é algo que deve ser visível e vivido no relacionamento mais íntimo que existe, o casamento. Veja como é que isso tudo se conecta num panorama bem rapidão agora, porque o grande trabalho, os pastores Renato, Wilson e Marcos, eles já fizeram o grande trabalho. Então o meu agora é só falar do casamento, a gente está em casa. Mas dando uma ideia do panorama a partir desse olhar da unidade. Capítulo 1, você tem essa unidade cósmica em Cristo. Paulo começa com um panorama grandioso. Deus está remindo todas as coisas em Cristo. Unidade não é um apêndice, é o propósito final da redenção. É lá que nós queremos chegar. Depois vem o capítulo 2, que é unidade entre judeus e gentios. Cristo derrubou o muro da separação, fez dos dois povos um só. E essa reconciliação vertical com Deus gera reconciliação horizontal entre as pessoas. Depois vem o capítulo 3, que é unidade que nos torna uma família. Então Cristo fez uma família de coparticipantes, co-herdeiros com o mistério revelado. Depois vem o capítulo 4, que é a unidade do corpo. Há um só corpo, há um só espírito. E Paulo suplica para que os cristãos preservem isso que o Espírito Santo fez. E no capítulo 5, a unidade está em que nós temos um jeito de falar. É como aqueles centros de tradição nordestina que tem em alguns lugares, em São Paulo tem, aqui eu não achei ainda, mas tem Ceilândia, onde eu posso comer umas comidas muito boas lá na feira de Ceilândia. E você tem hora que você quer ir a alguns lugares que tem o seu sotaque, que tem as coisas que você come, que cante as músicas que você canta. E a igreja é bem isso. Tem o nosso sotaque, tem as canções de Sião, tem as expectativas e esperanças da glória vindoura. Então a gente tem um jeitão. E o capítulo 5 então é isso. Nós falamos entre nós com a palavra. Nós elogiamos a Deus com as nossas vozes. E a nossa boca não deve ser motivo de tropeço, mas de edificação. E agora nós entramos no nosso texto, os versos 21 a 33, como expressão doméstica dessa unidade cristã, que é sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Esse verso liga a vida cheia do Espírito Santo, do verso 18, à vida comunitária, familiar. Paulo, em Efésios 5, ele apresenta alguma coisa bem surpreendente. O casamento, ele não é só uma construção social. Ele é uma imagem viva do Evangelho. Então, hoje, o que nós vamos ver aqui é que só é possível amar e respeitar dentro do casamento quando você vive à luz do amor de Cristo. É isso.
Esse é o grande resumão. Só é possível amar e respeitar dentro do casamento quando você vive à luz do amor de Cristo. Para isso, a gente vai passar por umas etapas. A primeira etapa eu vou chamar de ponto de contato. Afinal de contas, no fundo, todo ser humano quer ser amado de forma incondicional. Aliás, é por isso que tem tanta separação. Porque eu não estou sendo amado de modo incondicional. Aí você fala assim, não, mas tem que mexer umas coisinhas aí também, né? Não é do jeito que está, eu aceito. Você compra um produto quebrado e leva e fala assim, está quebrado. A parte difícil teológica é que está tudo quebrado, né? Estamos todos quebrados. Então, todo mundo que você levou para casa está quebrado. Chega um bebê novo, quebrado. Você não acredita, né? Porque ele parece tão fofinho, mas não se iluda. Aquele é um bicho que vai comer a sua alma. Quebrado. Esse versículo, verso 21, ele é a ponte entre essa vida cheia do Espírito Santo e o ensino sobre os papéis no lar. Ele mostra que o ponto de partida do casamento cristão não é o ego, mas é o temor a Cristo. Desde a criação nós somos moldados para o relacionamento. O ser humano foi feito à imagem do Deus que é Trindade. Então nós temos comunhão, entrega, reciprocidade. Homem e mulher criados para serem um relacionamento de aliança, confiança e mutualidade. Todo ser humano deseja ser respeitado. Todo ser humano deseja ser valorizado. E essa busca é legítima, porque a gente foi feito para isso. O problema é que essa busca saiu dos trilhos, foi manchada pelo pecado. É por isso que, nós temos esse ponto de contato, mas o que nós achamos em qualquer cultura precisa ser confrontado pela palavra de Deus. E por que precisa ser confrontado? Porque esse nosso ego destruiu a aliança. Por isso que eu preciso ser confrontado pela palavra de Deus. O pecado entrou e tudo se quebrou. Em vez de haver entrega, eu me preocupo comigo. Em lugar de haver amor sacrificial, eu tenho desejo de controle. É fácil. Veja como você fica quando as coisas saem do controle. Quando você não sabe onde você vai. Quando não te contaram tudo que a gente ia passar na loja, mas depois, antes de ir nós temos que passar ainda em. Isso para mim é a morte, não sei para você. Mas para mim já começa a dar aquele negócio no estômago, você começa a virar tudo. Fala assim, meu Deus do céu, eu não tenho controle sobre isso. E como qualquer coisa que você não tem controle, qual é a sua primeira reação? Não quero. Não vou, não gostei. Por quê? Porque a gente gosta mais de controle do que de amor sacrificial. Em lugar de respeito, resistência. É por isso que as palavras de Paulo, elas soam tão estranhas hoje. Mulheres, sejam submissas ao vosso marido, como ao Senhor. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Hoje muitas mulheres ouvem a palavra submissão e pensam, você quer? É isso? Você quer que eu aceite abuso? Você quer que eu aceite dominação? É isso, pastor, que o senhor está falando? Primeiro, baixa o tom, entendeu? Vamos conversar uma boa, né? Devagar, a gente vai chegar lá. Muitos homens ouvem amar como Cristo amou e pensam, porque o homem não fala, né? Ele está só pensando. Eu vou te dar o balãozinho dele. Ele ouve, você tem que amar como Cristo, ele está só assim. Mas e a minha vontade? E o meu espaço? Eu também tenho necessidades. Mas eu não vou falar nada disso, que eu só apanho. Então, mas é o que eu penso, entendeu? E eu nessa história toda. Então, o que o pecado fez? Ele nos tornou retraídos, reativos e defensivos. O pecado nos faz viver ou amar com reservas e a respeitar se
e somente se eu for respeitado primeiro. Caso contrário, vocês vão ter o pior de mim. É uma ameaça, não é? O resultado? Casamentos em que cada um se protege do outro, em lugar de entregar-se ao outro. Casamentos de conveniência, de contrato, mas não de aliança. Paulo está confrontando tudo isso, falando a palavra de Deus. Tá, eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, eu preciso ser confrontado por causa do pecado, mas qual é a condição então? Bom, eu leio os versos 25 a 27, o verso 32 e vejo: só o Evangelho restaura o padrão do amor. Só Ele. O segredo de Efésios 5 está no verso 32. Ele mostra qual a condição para que tudo funcione, para que tudo dê certo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. O casamento, então, ele é essa encenação do Evangelho. Ele é um ícone do Evangelho. Cristo não esperou ser amado para poder amar. Ele iniciou o amor. Ele não buscou vantagem para si. Ele se entregou até a morte. Ele não amou porque a noiva era maravilhosa, perfeita. Se fôssemos nós, a gente diria assim: Jesus, você não quer procurar uma outra noiva? Essa aí não parece muito adequada. Mas por que você está falando isso? Ela não está dando nem bola para o Senhor. Eu já vi ela sair com um monte de gente. Ela não está respeitando o Senhor. Ela finge que ouve, mas não ouve. Você não quer procurar uma outra noiva? A gente diria, não diria? Pois é. Ele não amou a igreja porque ela era perfeita. Ele a purifica mediante a sua palavra. E esse é o padrão do marido cristão: amor sacrificial, intencional, santificador. E esse é o contexto da submissão cristã: responder ao amor de alguém que imita Cristo. É desse jeito que o casamento se torna um lugar de redenção. Percebe como que isso é uma encenação do Evangelho? Ou precisaria ser visto assim? Marido, você é o cabeça da casa. Então você é o primeiro a morrer por ela, a se sacrificar intensamente por ela. Não é para ficar reclamando das coisas que estão erradas. É você que, se estiver alguma coisa difícil, vai ser o sacerdote falar com Deus para que aquilo seja arrumado mediante a sua liderança. Esposa, você está se submetendo por causa de Cristo. E é impossível viver essa relação sem Cristo. É impossível viver essa relação sem estar cheio do Espírito Santo. E isso Deus providenciou. É por isso que então Paulo está aqui convidando a gente. Porque o Evangelho vivido em casa transforma tudo. Transforma tudo. Então Paulo ele termina convidando a mim e a você, dizendo: portanto, cada um de vós ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Esse é o chamado prático. Maridos, amem com coragem. Esposas, respeitem com liberdade. Ambos vivam como quem já foi amado por Cristo. Pastor, mas vamos dizer assim, tá, o senhor acha que está falando com um crente, né? Então, e se o casamento da gente não estiver assim? E se o casamento nosso não estiver nesse patamar aí? Então, se não estiver, é hora de parar e tentar resolver. Na verdade, é parar de tentar resolver com técnicas. Porque a gente ouve muita técnica, não é? No Instagram tem um monte de gente especialista. Não tem nem 40 anos de idade ainda, mas especialistas. Eu comecei a estranhar desde aquela menina que fez o primeiro milhão.
Falei, caramba, menina novinha, né, cara? Eu sou muito tapado mesmo. Eu não fiz o meu primeiro milhão. Aí depois foram descobrir que ela não começou exatamente do zero. Assim como o Elon Musk também não começou do zero. Então vamos com calma, porque tem muitos especialistas propondo muitas técnicas. Você não quer olhar para a palavra de Deus e voltar à fonte? Você não quer, se é o caso, como o pastor Marcos disse aqui, que você está andando mais na lama e não está dando mostras de que é alguém que nasceu de novo, então vamos voltar a falar sobre esse amor de Cristo, para você confiar nesse descanso que Ele propicia. Permita que Ele trate o seu coração antes de tentar tratar o coração do outro, porque senão fica só o jogo, né? Ó Deus, o negócio é o seguinte, vamos fazer assim, ó. Se o Senhor tratar o coração dele ou dela, aí eu vejo como é que a gente faz. Caso contrário, eu tô fora. Então assim, não é assim o jogo. O jogo do Evangelho é quem perde ganha. Eu falei, eu não gosto desse jogo, eu gosto de quem ganha, ganha. Eu também quero esse jogo, quem ganha, ganha. Mas você vai aprendendo cada vez mais o que precisa perder, especialmente permitindo que Ele trate o seu coração primeiro antes de tentar achar que pode tratar do coração do outro. Então eu diria para quem é casado, ei, casados, voltem-se de novo para Cristo e não cobre aquilo que você não oferece. Na fila de um outro mercado, havia um casal muito simpático que rapidamente na hora da fila chamou o filho, que tinha carteirinha de autista, para poder justificar estar na fila em que estavam. Eles não tinham 60 anos ainda, estavam ali na beira, eu ia ter uns 50 e alguma coisa, mas já queriam adiantar os papéis e usar o menino autista para poder, aí na hora de chegar na fila está chamando e ela falava alto. Ô meu bem, a gente vai ficar aqui na fila desse jeito? Eu não gosto de fazer as coisas erradas, não gosto. E não, ele só queria chamar o menino. Ela falou assim, tem que ter a carteirinha, tem que mostrar. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher não vai perguntar no caixa, não vai perguntar para ninguém. Pode chegar uma pessoa com 12 anos lá, não vai nem perguntar se ele tem 60. A gente é brasileiro, você não entendeu ainda? Ninguém faz um escândalo por isso. Poucos lugares vão fazer um escândalo por isso. E geralmente não vão. Mas ela falava alto. Você sabe que eu gosto das coisas bem certinhas. Eu queria morar com ela por 1 hora só e pegar uma vírgula e falar assim, ahá, senhora certinha. É muito engraçado aquilo. Para quem é casado, não cobre aquilo que você não oferece. Tentar posar sempre de pessoa certinha tem custo. E o maior custo é teológico. Você não conseguiu entender ainda que não tem ninguém certinho? Mas eu me esforço. Falei assim, que bom, Deus o abençoe, Deus o abençoe. Continue se esforçando, tá certo isso. Mas você sabe que mesmo o seu melhor esforço, ele é sujo. O seu melhor esforço é sujo. É tipo aquela história de Abraão, quando ele oferece, Deus pede para ele oferecer o filho. Era o melhor que ele tinha. E ele estava arrasado. E o melhor que o ser humano tem para oferecer, Deus fala assim, não, um animal substituto. O melhor que o ser humano tivesse para oferecer, não é suficiente. Então, cuidado, casados. Não cobre o que você não oferece. Ame como Cristo. Respeite como a igreja. Peça perdão. Comece hoje. Para quem é solteiro, não use esse texto como se fosse uma receita para encontrar a pessoa certa. Você vai achar sempre errada, tá? Não sei se você está sabendo disso. Você vai sempre achar o quebrado, a quebrada, o errado. E essa história de que Deus nos amou quando nós éramos inimigos, isso é sério. Se você achou a pessoa certa, eu tenho medo. Você vai ficar desapontado. Você achou que era um Deus Apolo. Aí depois
é só o cara mesmo. É aquilo ali. Não vou falar do oposto, porque as mulheres eu não vou tocar nesse assunto, entendeu? Mas para quem é solteiro, não use esse texto como uma receita para achar a pessoa certa. Use como espelho do Evangelho. Aprenda a se submeter a Cristo antes de querer um relacionamento. Como é que você sabe que alguém está equipado como homem e como mulher? Ele busca um relacionamento com Deus, constante. Ele sabe qual é a refeição que interessa. Ele está crescendo, está crescido. E ele sabe qual é a refeição que importa, é a ceia. Ele se importa com isso, ela se importa com isso. Aí você está olhando essas coisas do Evangelho. Use o texto como espelho do Evangelho. E pastor, e para quem estiver ferido e assim, tipo separado, entendeu? Não quero falar muito sobre isso, mas então, quem estiver ferido ou separado, olha, Cristo continua sendo fiel. Eu sei que na nossa cultura brasileira, separação às vezes parece o pecado imperdoável, não é? É pecado contra o Espírito Santo. Mas não está dito isso na Bíblia, que o pecado imperdoável é o divórcio. Ele é ruim, sim. Ele é bem terrível, como a Escritura coloca. Mas para quem está ferido ou separado, Cristo continua sendo fiel. Ele é o noivo que nunca falha. Então, sempre tem uma restauração para a sua história, que não é com uma outra pessoa, é com Ele. É com Ele. Vocês querem saber como é que se parece a vida no Espírito? Não é só louvor e sabedoria, é também submissão mútua, é serviço humilde, é amor sacrificial, especialmente dentro de casa. A unidade conjugal, verso 31, serão os dois uma só carne, ecoa Gênesis 2 e se torna um sinal visível da unidade entre Cristo e a Igreja. O que Deus está fazendo no cosmos e na Igreja, Ele começa a mostrar no casamento. Você já pensou nessa responsabilidade? O seu casamento, para quem é casado, a restauração do cosmos e a restauração com Ele começa a mostrar nessa aliança de casamento. Ou seja, o seu casamento não é só porque nós nos gostamos, nos conhecemos na cidade de tal, ele gostava de doce de abóbora, eu também estava na mesma barraca, pediu a mesma coisa, que legal! O casamento não é só isso. Essa é a parte divertida de como vocês se conheceram. Mas quando você entra numa aliança, não é menos do que isso. Você está testificando para outros a reparação cósmica que Ele está fazendo. E as pessoas vão ver a reparação cósmica na reparação da sua casa. O amor do marido e a submissão da esposa não são papéis isolados, mas eles são movimentos que eles se entrelaçam como numa dança. É um reflexo dessa unidade perfeita entre Cristo e a sua noiva. Quando um casamento vive essa unidade, ele prega. Quantas pessoas você conhece que você nem ouviu muito o que ela tem para dizer, mas você vê a família, porque ela prega, ela anuncia o Evangelho, porque ela encena, encarna essa comunhão da Trindade e aponta para essa reconciliação final. Você sabe que não é daquelas historinhas adocicadas, nossa família que tudo dá certo. Não, você sabe os problemas que eles têm passado, as dificuldades, mas você tem visto o testemunho do Evangelho de reconciliação. Isso é pregar. Por outro lado, quando o lar é um lugar de guerra, egoísmo, divisão, ele contradiz o Evangelho que diz professar. Então não é só estamos tendo briga. Pensa, é bem maior do que isso. Não é só estamos tendo briga.
nós estamos envergonhando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é menos do que isso, é pelo menos isso. Nós estamos envergonhando e contradizendo o evangelho que eu digo professar. Por isso, Efésios 5, ele não é moralismo, é missão. O casamento cristão é esse ícone do reino de Deus, é uma miniatura da nova criação, onde a unidade ela não é uma uniformidade, mas é amor recíproco e sacrificial. Acho que é isso. É isso. Então vocês perceberam que se quem está solteiro agora falou assim, agora que eu não quero casar mesmo. Se o casamento é tudo isso aí, eu falei, você não conseguiu ver a beleza disso? Chato seria se o casamento fosse juntar 2 trapinhos e vamos fazer um trapo junto. Só isso? Que vida é essa? Isso não é vida, você sabe que tem mais. Você sabe que cada casamento aponta para aquele dia, para aquele casamento, o grande casamento, em que todos seremos noiva. Então não sosseguem, enquanto o casamento de vocês não for assim. E o casamento de quem ainda não casou, porque todos os solteiros vão casar. Não é profecia nem promessa, é garantia. Pode não ser nessa terra, mas será com Cristo. Aí você fala, eu estava achando já que era uma profecia mais forte, entendeu? Não, Aí você fala assim, então não preciso me preparar, né? Porque eu não estou pensando em casar nessa terra. Pelo contrário. Você não sabe o caminho que Deus tem para você. O seu dever é estar preparado. E a qualquer momento que Deus quiser usar, você está preparado. E você está se preparando, porque o noivo vem. O noivo vem. Vamos orar? Bom Deus e Pai, ensina-nos a viver, Senhor, o Evangelho dentro de casa. Ajuda os maridos a amarem com coragem. Ajuda as esposas a confiarem com liberdade. E que cada lar aqui, Senhor, represente o Teu amor e expresse isso. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor Reverendo Tarcísio, por favor, por gentileza, sente-se aqui. Nós vamos ter um momento de perguntas e respostas. Pastor Marcos, também, por gentileza. Nós recebemos até mesmo perguntas de Efésios capítulo 3, 4, só que eu vou dar prosseguimento aqui nos textos que vocês pregaram, pode ser? A gente segue assim. A primeira direcionada ao pastor Marcos diz assim: sobre encher-se do Espírito. Na versão Almeida diz: enchei-vos, falando, dando graças, sujeitando-vos. Isso significa que sujeitar-se uns aos outros é uma das formas de encher-se do Espírito? Como encher-se? Eu penso que sujeitar-se uns aos outros já é parte do fruto do Espírito sendo manifesto na vida daquele que já tem o Espírito Santo de Deus. Então, isso é mais um reflexo de quem está
senão cheios, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, do que qualquer outra coisa. Encher-se do Espírito significa uma vida que busca viver em conformidade com o Evangelho, em obediência àquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. Ser cheio significa ser pleno. O objetivo de todo cristão, de todo servo de Deus, deve ser essa plenitude do Espírito Santo. E ela vem por meio da nossa oração. Nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos derrame o Espírito Santo em medida plena. Nós temos que viver em obediência à palavra de Deus, porque isso certamente nos fortalecerá e nos mostrará e mostrará aos demais que o Espírito Santo tem nos guiado e se move em nós, e é uma marca bem característica de quem está sendo cheio ou é cheio do Espírito Santo. Penso que a melhor resposta que eu posso dar seria essa. Amém. Reverendo Tarcísio, a sua foi muito boa, viu? Mexeu com o pessoal. Quais conselhos o senhor daria para um casal que está se conhecendo? Cuidados, dicas. Aliás, vou pegar essa dica já desse texto que foi perguntado antes, porque é interessante, porque esse enchei-vos é um imperativo passivo, né? É sede cheios, ou seja, enchidos. Porque a ação de encher é que nem o vínculo da paz, né? A união é o Espírito Santo que opera e você tenta não atrapalhar, né? Você tenta não atrapalhar. Da mesma forma, nós todos recebemos o Espírito Santo sem medida. E como é que a gente treina isso? Falando. É a nossa fala, não é? Tem um pastor que uma vez escreveu um texto muito interessante sobre namoro, esse conhecimento, falando assim, os casais não querem mais falar, eles querem ficar dando beijo. E assim, toda vez que você cala a boca, né, porque você deixa ela ocupada agora, você tira a fala. E agora como é que faz? Tem muita coisa para ser conversada. E às vezes, e ainda mais, tem outras questões culturais, né? Beijo para nós, na nossa cultura, ficou aceito, né? Como um preâmbulo de alguma coisa que você não vai entregar. Então, enfim, não vou discutir isso com a cultura, que é muito pesado e difícil. Eu acho esquisito, mas assim, não tem nenhuma proposta boa para isso. Mas tem muita coisa para ser conversada. Tem um artigo antigo daquela lição, teve uma época que a Palavra da Vida traduziu aquele aconselhamento bíblico, umas revistas, é uma revista de aconselhamento bíblico, acho que deve estar com uns 9 volumes hoje, 9 ou 10. O pessoal da Palavra da Vida vendia, e eu não sei como é que eles têm feito hoje. E eu lembro de um artigo que me ajudou demais da conta. Tinha um artigo do Paul Yeshko, junto com aquele pessoal do CCEF, e o nome do artigo era Devemos nos casar? Gostei desse título. E aí tinha uma série de perguntas que ele colocava lá, perguntas sobre o unir-se e perguntas sobre o deixar, porque deixa pai e mãe e une-se. Então ele elencou uma série de perguntas sobre o que significa deixar, não é? Porque de vez em quando você vai achar um caso assim, como aconteceu uma vez, de um rapaz que se casou e já que ele morava na rua da mãe, todo dia ele tomava café na casa da mãe. Olha que doce. A esposa não gostou muito e ele não entendia por quê. Dá um tapa, não dá? Uma corda para Jesus assim. Rapaz, não é que é um problema, não é nem que é errado. É que assim, você está agora estabelecendo a sua nova casa com o seu jeito e você ainda quer ficar no colinho da mamãe? Que história é essa? Então assim, isso daria para ter sido conversado antes. É uma dessas coisas. Pode ser que a pessoa falseie. Nem sempre a pessoa diz a verdade. Mesmo porque quando você faz perguntas de crente para crente, ele responde que nem crente. Ele era, Jesus, é só para a glória de Deus. Então, aí você fala, mas às vezes não faz daquele jeito, né? Mas de qualquer forma, conversar bastante ajuda. Falando entre vós. Bom, essa outra pergunta eu queria direcionar
para vocês dois. O texto, ele traz de forma bem clara, e o pastor Marcos trouxe essa perspectiva de uma nova sociedade. Nós podemos aplicar uma nova vida em Cristo. Já a partir do capítulo 4, o verbo ali é andar, trazendo essa perspectiva, uma vez que somos chamados, regenerados, agora separados como povo de Deus, unidos a Cristo. Como que a pessoa ela pode se enganar ainda com diversos tipos de comportamentos inaceitáveis e não andar de modo digno da vocação? Como combater esse tipo de comportamento e de vivência no seio da igreja? A gente não pode esquecer que, ainda que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus e parte de uma nova sociedade, ainda temos uma natureza corrompida. O apóstolo Paulo, ele lembra muito bem que o espírito luta contra a carne. Quando ele usa a expressão espírito ali, ele está falando do espírito do homem, o espírito humano, não é o Espírito Santo, mas é o espírito humano que guerreia contra a carne, ou seja, contra a natureza pecaminosa, porque na linguagem paulina, a palavra carne, ela deve ser entendida como a natureza caída do homem. Então, o espírito luta, faz guerra contra a carne, e a carne, a natureza humana, faz guerra contra o seu espírito. O apóstolo Paulo diz: aquilo que eu quero e não faço, aquilo que eu faço é aquilo que eu não queria fazer, que eu não desejava fazer, que eu não devo fazer, de maneira que é uma guerra. Então, nós estamos nessa guerra, envolvidos nessa guerra, participamos dessa guerra. E temos fracassos nela, por causa da natureza que se move em nós, a natureza pecaminosa. Porém, por outro lado, esta nova sociedade em Cristo, esse novo povo, esse povo regenerado, ele recebe algo que o mundo não recebe, que é o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece para lutar, para fazer, pois, morrer essa natureza terrena. Então, ao mesmo tempo que nós somos atacados pela natureza, ou seja, ao mesmo tempo que nós caímos nesses pecados, que não deveríamos cair, que vivemos de uma forma impiedosa, de uma forma que não deveríamos viver, ao mesmo tempo o Espírito nos capacita a enfrentar isso com coragem para vencer. Então essa é a batalha da vida cristã. Aquilo que os ímpios jamais podem fazer por si mesmos, porque eles não têm o Espírito, eles não têm o desejo de lutar contra o pecado, eles se entregam ao pecado. Nós, os cristãos, conseguimos lutar porque recebemos o Espírito de Deus, somos novas criaturas, o coração regenerado, poder do alto, e nós somos capacitados a lutar contra isso, mas sempre entendendo que há uma inclinação na nossa natureza para o pecado. Então a luta é intensa. Amanhã, quando eu tratar de Efésios 6, no final da carta, Paulo vai falar exatamente sobre essa guerra espiritual que há, não contra a natureza somente, claro, mas contra as potestades do ar, Satanás. Então, essa guerra é real, irmãos. Apesar dos fracassos, nós precisamos nos levantar e continuar neste combate, nesta guerra, nesta luta, pedindo a Deus auxílio, força, buscando no Senhor, esperando no Senhor. Mas é uma guerra que sempre vai ser travada enquanto nós estivermos neste tabernáculo, nesse mundo. Ela só será vencida completamente, quando nós formos plenamente santificados, e isso só vai acontecer na passagem da morte para a vida. Até lá é uma guerra, é uma batalha. Você sabe o que tem que fazer, você sabe como tem que viver, você conhece as instruções, então você precisa lutar conscientemente. Eu sempre digo, quando a gente trata desse assunto, que existem questões racionais que não podem ser negligenciadas por nós. Às vezes nós, erroneamente, somos levados pelas emoções, mas a gente não pode esquecer da razão. Você tem um cérebro, você sabe ler a Bíblia,
Você entende que está sendo ordenado. Então põe a razão e diga: eu não posso caminhar por esse lodo, ele é escorregadio, eu tenho que caminhar por uma estrada que me dê segurança. Se ainda assim, usando a razão, você caminhar pelo lado escorregadio, você sabe que vai cair. Então, você recebe ferramentas, você recebe poder do alto, você recebe toda a instrução necessária. Você está numa guerra, você tem que ter essa consciência. Então, eu penso que é um combate que a Escritura nos ensina a lutar da maneira correta. É isso. E continuando, tudo isso que ele falou é isso aí mesmo. Mas... Concordo. Não tem mais, não é mais. E o modo disso acontecer, porque tem hora que você vai fazer mesmo, besteira, vai para o escorregadio. Mas Deus, ele colocou líderes na igreja e colocou pais na família. Os filhos não escolheram os pais. De vez em quando o filho fica muito nervoso, né? Eu não pedi para nascer. Sim. Às vezes acontece. Mas assim, não adianta, nasceu. Deus colocou aqui, engole, é isso aí, é o que tem. Então Deus usa os pais, usa os líderes da igreja, e esses não podem abrir mão porque são pecadores, né? Porque às vezes tem pais que retrocedem e falam assim: como é que eu vou chamar a atenção do menino? Eu sou pecador. Você deixa de ser frouxo. Você é um pecador redimido e você vai dizer isso para ele. Porque se chegar ao ponto de falar assim: por que você está falando para eu não gritar? Você grita todo dia aqui. Essa é a hora da sua vergonha. Aí você fala: então continua a gritar aí. É isso? Não vou fazer nada então. Não, essa é a hora da sua vergonha e confissão de pecado, confissão pública diante dos filhos. Me perdoa, de fato isso não é adequado, mas eu quero voltar ao ponto. O que eu estou corrigindo aqui é que isso também não é adequado. E eu estou dizendo pela autoridade que Deus me dá, com toda a vergonha que eu estou agora, e continua e faz o que tem que ser feito. Tem que ser dito, como Jesus disse: arreda Satanás. Há coisas mesmo internas que falam assim: gente, vocês não estão com o pensamento do Evangelho? Não. Essa discussão que vocês estão em casa aqui agora não parece coisa do Evangelho, não. Isso aqui parece coisa do Satanás. Porque vocês não estão cogitando as coisas de Deus, vocês não estão querendo ajudar ninguém, vocês estão querendo matar a pessoa, vocês estão querendo cancelar, vocês querem separação total. Esse não é o caminho de Deus, não. Então tem que ser dita, essas coisas têm que ser ditas o tempo todo. Fala assim: olha, isso que você falou na boca, essa boca aí tá porca e imunda, não tá bom não. Esse não é o jeito do Evangelho. Então essas coisas precisam ser ditas constantemente e confessadas. Excelente. Eu vou abrir agora, eu vou fazer mais uma pergunta que a gente tem aqui no nosso formulário, e a próxima eu vou abrir para alguém fazer daí com o microfone. Então vai ser um pouco disputado. Então vocês já vão se organizando, vai ter um tempo aí, o Samuel vai levar e a gente encerra esse momento. Lembrando que a igreja deve viver em santidade e zelo, como amar e conviver com irmãos que nos feriram, especialmente no contexto da igreja, equilibrando os limites saudáveis com a unidade que somos chamados a viver como corpo de Cristo. O pastor Tarcísio começou falando sobre o centro, da carta aos Efésios, que é a unidade. Num caso como esse, não pode haver unidade se não houver o perdão. E é claro que o Evangelho é perdão. O Evangelho é Cristo perdoando pecadores. Então, o coração do Evangelho é perdoar. Se nós somos o povo de Deus e a nova sociedade de Cristo, isso deve fazer parte da nossa vida. Assim como nós queremos ser perdoados, a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus Cristo diz exatamente isso. Assim como nós queremos ser perdoados, nós precisamos exercitar o perdão. Eu acho que exercitar o perdão tem muito a ver com ser generoso,
mostrar o Espírito de Cristo, andar como Cristo andou. Então, não há outra maneira de relacionar-se em casos assim, de viver momentos como esse, casos como esse, senão exercitando o amor de Cristo através do perdão, da misericórdia, reconhecendo que aquele erro poderia muito bem ser um erro nosso, porque nós somos também pecadores, igualmente pecadores. É engraçado que tem uma passagem que Jesus diz, falando sobre uma torre que havia caído sobre as pessoas. Ele diz: vocês acham que essas pessoas que morreram eram mais pecadoras que vocês? Não são, são igualzinhas a vocês, vocês são tão pecadoras quanto elas. E às vezes nós olhamos o pecado de alguém na igreja e recriminamos esse pecado como se fosse um pecado só dela, no sentido de que você fosse isento de um pecado como aquele. E nós não somos isentos. Nós temos uma natureza pecaminosa potencialmente capaz de chegar bem fundo no buraco. Então, o exercício do amor, do perdão, amar é o fundamento para que se restaure uma rusga como essa daí. Eu chamaria a atenção da pessoa que está chateada, quase para disciplinar mesmo. Assim, né? Assim, como você está chateado? Ah, não, eu fico assim chateada de ver isso na igreja. Não, é isso mesmo, vai ser disciplinada. Que história é essa? Você não sabe o que é igreja? Ou você achava que era um bando de gente certinha? Aqui está todo mundo lutando, está todo mundo na luta. Tudo pecador, salvo pelo mesmo Cristo. Então vai haver problemas. Então, essa expectativa de ficar chateado porque alguma coisa acontece na igreja, é que nem um amigo meu falou assim: cara, meu sonho é trabalhar numa empresa com crentes. Eu falei: o meu não, de jeito nenhum. Crente dá muito trabalho, cara, porque você fica com expectativas, né? Lógico, são falsas expectativas. Você achar que essa pessoa então será a mais pura e santa, assim, ela vai ser humana pela proximidade você vai ver mais. E esse é um problema na igreja local, você vê mais. E vendo mais, você descobre que tem tantos pecados quanto você. Então me chateia mais a pessoa achar que na igreja ela não veria essas coisas. Agora, o que nos caracteriza como igrejas são pecadores que estão lutando contra o pecado. Não é só tem pecado, não, eles estão lutando contra o pecado. Estão conversando sobre isso, se ofendeu, vai ter que conversar, vai ter que resolver, vai ter que arrumar algum jeito. E se a pessoa não estiver enxergando no momento, você tem a arma maior, você vai falar com Deus e o Espírito Santo age nas pessoas. Então, começa a agir como se você confiasse mesmo no Espírito Santo, que vai dar certo. Eu só complementar aqui o que o pastor falou, se a gente olhar para a Escritura com atenção, todas as cartas são escritas à igreja. Todos os problemas relatados são problemas de igreja. Daquela igreja, naquela carta da de Efésios, naquela de Filipenses, etc. Ou as 7 igrejas lá do Apocalipse. Etc. Todos os personagens mais exemplares da Escritura Sagrada são os que têm os pecados mais terrivelmente retratados. Né? Então, é a casa de pecadores regenerados. Excelente. Então, Samuel, por gentileza, eu quero abrir para uma pergunta aí. Quem será o corajoso? Nosso modelo batista, a gente tem que dar atenção para quem está no fundo e levantar a mão primeiro. Então, presbiteriano também. É assim também? Igual que nem. Então, boa noite. O pastor falou muito sobre nós sempre ser conhecidos realmente pelo amor, né? Eu queria saber como ser conhecidos pelo amor, focando na igreja local. Como a igreja local pode ser reconhecida por esse amor. Não somente nós, como igreja, mas sim qual o papel da igreja local também em ser reconhecida por esse amor. A partir do momento em que a igreja ama o seu Senhor e Salvador, ama Cristo, ela vai obedecer a Cristo e andar como Cristo andou. Ou seja, o retrato de Cristo na Escritura Sagrada é o retrato de um homem que amou tanto. A gente fala dos milagres de Cristo, a gente vê Cristo ajudando doentes, alimentando, se preocupando com as pessoas famintas e alimentando-as, sendo misericordioso, bondoso, mas o retrato maior, o ápice desse amor é ele entregar-se por nós.
Então Cristo amou tanto que entregou a vida pela igreja. Quando o mundo olha para você, eu estou falando você em sentido corporativo. Quando o mundo olha para a igreja, para as pessoas da igreja, e vê nessas pessoas a imagem de Cristo nelas, isso só vai ser refletido fora da igreja, porque ninguém sai fora da igreja, não tem um púlpito em toda a esquina para você pregar formalmente. Então, isso é refletido fora da igreja com atos de amor e de misericórdia, como Cristo fez no seu dia a dia, como Cristo viveu no seu dia a dia. E uma igreja vai ser reconhecida assim quando cada membro, cada tijolinho dessa igreja for uma réplica de Cristo, neste sentido de exercer o amor, mesmo exercendo o amor com imperfeição, mesmo sabendo que, como o pastor Tarcísio mencionou, todos os nossos atos, os melhores deles, são atos imperfeitos. Mesmo assim, a igreja só poderá ser vista pelo mundo ou por outros de outras igrejas como uma igreja que ama, se ela exercitar o amor. O amor, ele deve ser visível, não audível. As pessoas têm que ver o amor na nossa vida, prática do amor. Então, existem milhões de maneiras que você pode praticar o amor de maneira visível, né? Um abraço, um beijo, uma ajuda, enfim, milhões de atos de misericórdia, de generosidade, de bondade. Então, quando a igreja toma para si, encara para si, corporativamente, cada pessoa, né, esse interesse em obedecer a Cristo e amar como Ele amou, ela é vista de fora das pessoas, de fora, como uma igreja que ama. O amor é refletido assim. E tem mais. E essas atitudes, elas vão ser assim, tão fáceis de ver como você consegue enxergar numa família que estão fingindo, que estão rindo, entendeu? Acabaram de chegar na igreja quebrando o pau dentro do carro e agora coloca aquela cara, ele sai, geralmente o marido sai com cara de passivo-agressivo e pronto para, né, vou bater em alguém em qualquer momento, e o restante tentando sobreviver e tá tudo bem, oi, ai gente, graça e paz para você também e tal. As pessoas notam, né? Então essas coisas a gente às vezes acha que está enganando, é que nem criança pequena, tem a fase de brincar de pica-bu, onde é que tá? Escondi, porque quando a criança é bem pequenininha, você escondeu o rosto, escondeu tudo. Depois ela descobre que ela tem corpo. Aí só esconder o rosto não é suficiente. Então você vai ver, você vê essa fase. Só que depois a gente fica adulto, fica meio besta, né? Fica meio criança de novo. Você acha que escondeu alguma coisa. Então, do mesmo jeito que você não esconde, a igreja também não esconde. Você não faz um fake de amor, entendeu? Não rola. Então, como é que vai ser? É fácil. Eu venho aqui, visito a igreja. E os jovens não fazem... Eu estou falando jovens assim, todos. Podem ser um casal, um jovem, qualquer pessoa. Não faz o menor esforço de gastar, investir tempo com alguém. Mas pode ser que você invista tempo com alguém e depois você nunca mais vê. Já fiz meu trabalho aqui. Não. Às vezes é o caso de visitar. Às vezes é o caso de chegar mais perto. Às vezes é o caso de abrir a sua casa, que aliás está embaixo, a hospitalidade está meio embaixo. Eu acho que esse dom aí está meio caidão. E então, rapaz, se receber na minha casa, eu chego em casa, eu quero descansar. Você percebe quando tem o eu, né? Rapaz, eu sei que você está cansado, mas eu não conheço nenhum outro jeito de descansar, porque descansar no Senhor é fazer as obras dele. E quando você faz as obras dele, você de fato descansa. Porque aquele descansinho que você acha que você produz para você mesmo, sabe? Copão de suco de pêssego, e eu vou colocar o que eu não gosto, né? Copão de suco de pêssego, coloca lá no jogo de tênis, campeonato não sei das quantas, fica lá assistindo. Rapaz, isso me descansa, sério? Você acha que isso te descansa? Porque Deus fala, não, você vai ficar sentir descansado se fizer as obras que eu te dei para você descansar. Então assim, estão várias coisas que você faz na igreja que não dá para fazer de conta. Então as pessoas vão ver que há um amor diferente. O amor de passivo-agressivo, sair do carro meio tá resolvido, todo mundo já conhece.
dentro e fora da igreja. Todo mundo faz isso. Agora, como é que a gente está lutando contra isso e, de fato, indo em direção ao outro? Esse movimento aí que está meio em falta. E ele expressaria muito claramente que a gente ama. Deus seja louvado, amém, irmãos? Queridos, nós chegamos aqui então ao final. Eu queria nesse momento orar pelos irmãos, os pastores, por esse momento tão abençoado que tivemos. Quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Pai, nós te damos graças, te exaltamos pela vida do reverendo Tarcísio, a vida do pastor Marcos, ó Deus, pela disponibilidade e o coração doador à tua obra, por cada palavra a nós ministrada, ó Deus, pelo preparo deles até aqui, ó Deus, buscando no Senhor, ó Pai, todas as palavras que seriam ditas. Muito obrigado por esse tempo de edificação. Nossa oração, ó Deus, que o Senhor continue usando a vida dos seus servos. Obrigado, ó Deus, pelo coração deles, doador com esta igreja local. Pedimos ao Senhor que continue com eles, com a família deles, guardando, ó Deus, de todo o mal, sendo com eles em todos os desígnios, caminhos, por onde quer que eles andem. É o que nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus seja louvado. Amém. Queridos, nós chegamos até aqui e basicamente... Vamos sentar, né?